A linguagem cósmica. Capítulo 11. O ego. Meditando sobre o sentido e o sentimento ou sobre a tendência que nos leva a dizer sobre a palavra eu, não é fácil explicar seu significado e caráter porque o eu está acima da compreensão humana. Por esse motivo, quando alguém quer explicar o eu mesmo para si próprio, aponta para o que se encontra mais perto, isto é, seu corpo e diz, este meu corpo é que chamo de eu. A alma precisando se identificar com alguma coisa identificou-se com o corpo, o invólucro da alma. O homem sente e compreende seu corpo por ser o que lhe está mais próximo e também porque o corpo para ele é inteligível. O que o homem, portanto, conhece como sua propriedade é o corpo. É a primeira coisa que toma conhecimento na vida. Chama o corpo de meu corpo e identifica-se com ele. Se perguntarmos a uma criança, onde está o menino, apontará imediatamente para o corpo. O corpo é o que a criança está vendo e o que ela imagina ser. Foi assim que a alma criou sua concepção e essa concepção da alma é tão profunda que passa a chamar todos os outros objetos, pessoas ou seres, cores ou linhas, por nomes diferentes. A alma não concebe tudo isso como seu, porque já possui sua concepção, é o corpo, a primeira coisa que conheceu ou imaginou ser. Tudo mais que a alma vê através do veículo corpo, considerando-o como coisa diferente, separada. E assim está criada a dualidade da natureza, o eu e o tu. Como o eu é a primeira concepção da alma, ela passa a se interessar profundamente pelo corpo e apenas parcialmente pelas outras coisas. Tudo o que nela existe além do corpo e que a alma não reconhece como seu, chama de acordo com seu relacionamento com o corpo. A alma estabelece esse relacionamento chamando de meu o que está entre o eu e o tu, por exemplo, tu és meu irmão, ou minha irmã ou meu amigo. Cria um relacionamento e de acordo com ele, o outro objeto ou a outra pessoa ficam mais perto ou mais longe da alma. As outras experiências da alma no mundo físico, nas esferas mentais, formam uma espécie de mundo à sua volta. A alma vive nesse mundo, mas nunca sente, ou considera, por um momento sequer, que é o eu. Reservou e aprisionou o eu numa coisa, no corpo. Todas as outras coisas considera estranhas, diferentes, e pensa, está perto de mim, é querido porque está relacionado comigo, porque está ao meu lado, mas não é o eu. Para a alma o eu, é uma entidade separada, cuja função é apanhar e coletar tudo o que uma pessoa é capaz, passando a constituir seu próprio mundo. À proporção que o homem evolui e cresce, torna-se um grande pensador e sua concepção do eu se enriquece. Com esse enriquecimento começa a ver mais além e diz, não existe só o corpo, existe também o pensamento, que sinto que é o meu pensamento, a imaginação que é a minha imaginação, há meus sentimentos, que também fazem parte do meu ser. Portanto, não sou o meu corpo, sou também minha mente. Nesse segundo passo que a alma dá na direção da realização, começa a sentir e dizer, não sou só um corpo físico, sou também mente. A plenitude dessa realização faz com que o homem afirme, sou um espírito, o que quer dizer, sou três coisas, corpo, mente e sentimento com os quais me identifico e elas constituem o ego. Quando a alma avança mais um pouco no caminho do conhecimento, começa a ver que existe algo que sente e tende a chamar de eu, é o sentimento do eu. Ao mesmo tempo, tudo com que se identifica não é propriamente ela, a alma. Quando essa ideia surge no coração do homem, tem início a jornada no caminho da verdade. Começou a análise. O homem começa a pensar, esta mesa é minha, esta cadeira é minha.
Tudo que chamo de meu a mim pertence, mas não é realmente o eu. Surge-lhe outro pensamento, identifico-me com este corpo, digo que é meu corpo como diria esta é minha cadeira ou minha mesa, mas o ser que é o eu na realidade é algo separado, é aquele que tomou até este corpo para seu uso. Portanto, este meu corpo é apenas um instrumento. E continua a pensar, se este corpo não é o que posso chamar de eu, o que é ele então? É minha imaginação, com a qual devo me identificar. O homem chama todas essas coisas de minha imaginação, meu pensamento ou meu sentimento, mas até o pensamento, o sentimento ou a imaginação não são o verdadeiro eu. O que chama de eu permanece inalterável, mesmo depois que o homem descobre a falsa identidade. Nos 10 pensamentos sufis lê-se que a perfeição é alcançada pelo aniquilamento do falso ego. O falso ego é aquilo que não pertence ao ego verdadeiro, aquilo que o ego, erroneamente, concebeu como seu próprio ser. Quando há uma separação por meio de uma melhor compreensão da vida, o falso ego é aniquilado. Não é preciso o homem se desenvolver para conseguir esse aniquilamento. Para aniquilar o corpo ou a mente, o que o homem precisa fazer é uma autoanálise e perguntar: onde me situo? Situo-me como um ser distante, exclusivo. Se sou um ser remoto e exclusivo, preciso descobrir. Agora a questão é começar a descobrir o que é. Logo que esse descobrimento é feito, o homem começou seu trabalho no caminho espiritual. Para fazer com que os olhos se vejam, é preciso usar um espelho para que os olhos vejam seu reflexo. Assim também, para que o ser verdadeiro, o ser total se manifeste, é preciso que o corpo e a mente se convertam num espelho, para que nele o ser verdadeiro possa se ver e compreender que é um ser independente. Chega-se a essa realização pelo caminho da iniciação, através do caminho da meditação, pelo conhecimento espiritual, tornando-nos um espelho perfeito. Para explicar essa ideia, os faquiris e derviches contam a seguinte história: um leão vagava pelo deserto. Encontrou um filhote de leão brincando com as ovelhas. O pequeno leão estava sendo criado com as ovelhas e nunca tivera oportunidade de saber o que era. O leão ficou muito surpreendido ao ver que quando as ovelhas começaram a fugir de medo dele, o leãozinho as acompanhou. Pulou no meio do rebanho gritando: parem, mas as ovelhas continuaram a correr e o leãozinho também. O leão passou a perseguir somente o pequeno leão dizendo-lhe: espere, quero falar com você. E o filhote respondeu: estou tremendo de medo, não posso ficar diante de vós. Por que, perguntou o leão, está correndo com as ovelhas se você é um filhote de leão? Não sou leão, disse o leãozinho, sou uma ovelha, estou tremendo de medo, deixe-me ir para junto das ovelhas. Venha comigo, disse o leão, acompanhe-me que quero lhe mostrar o que você é antes de deixá-lo partir. Dirigiu-se a um poço e fez com que o leãozinho se debruçasse e olhasse. Agora, disse o leão, olha para mim e para você. Não somos parecidos ou iguais. Você não é uma ovelha, é igual a mim, um leão. Pelo processo espiritual aprendemos a tirar os véus da ilusão que cobrem o falso ego. O aniquilamento do falso ego é tirar os véus que o cobrem. Logo que a ilusão desaparece, o verdadeiro ego aparece e reconhece seu valor. Com essa realização a alma entra no reino de Deus, com essa realização a alma nasce de novo, há, portanto, um renascimento que lhe abre as portas do céu. A alma não precisa que o corpo e a mente existam para sua autoconsciência. A alma não depende para viver da mente e do corpo, assim como os olhos não dependem do espelho para viver. Os olhos dependem do espelho apenas para ver seu reflexo.
Sem o espelho os olhos poderão ver tudo o que quiserem, menos a si mesmos. Um exemplo é a inteligência. A inteligência não pode se conhecer se não tiver alguma coisa inteligível em que se apoiar. Só assim a inteligência se realiza. O homem que tem um dom poético, que nasceu poeta, jamais poderá se realizar como poeta se não escrever sua poesia e se seus versos não tocarem uma corda dentro do seu coração. Só assim poderá dizer que é um poeta. Até então havia dentro dele o dom da poesia, mas não sabia que existia. Os olhos não se tornam poderosos porque se viram no espelho. São poderosos, mas só sabem o que são realmente, quando veem seu reflexo no espelho. O prazer está na realização dos próprios méritos, dos próprios danos, daquilo que possui. Nessa realização é que está o mérito. Seria sem dúvida motivo de tristeza se os olhos pensassem, somos tão mortos como este espelho, ou se mirassem o espelho e pensassem, não existimos a não ser como o espelho. O falso ego, portanto, é a maior de todas as limitações. Pergunta-se, embora a alma se sinta à parte dos outros seres, não se sente una com Deus. Nem mesmo com Deus. Como poderia? Uma alma cativa de uma falsa concepção, que não pode remover a barreira que existe entre ela e o vizinho, como pode remover a barreira que existe entre ela e Deus, que ainda não conhece? Apesar de tudo, a crença da alma em Deus é uma concepção, porque foi ensinada por um sacerdote, consta da Escritura Sagrada ou porque os pais disseram que existe um Deus. Apenas isso. Essa alma sabe que existe um Deus em algum lugar, mas está sempre sujeita a mudar de crença. Infelizmente, quanto mais avançar, intelectualmente, mais se afastará da crença. Crença que uma inteligência pura não pode conservar sempre, não avança muito. O objetivo da vida é preenchido pela compreensão da crença. Lê-se no livro Gaia, o descobrimento de Deus se dá quando há o descobrimento da alma. Não é fácil na morte a alma se desfazer da mente e do corpo, quando sabemos que na vida é difícil se desfazer dos pensamentos de depressão, das tristezas e desilusões. Guardamos em nossos corações as impressões de felicidade e tristeza do passado e também preconceitos de ódio, amor e devoção, tudo que penetrou profundamente dentro de nós. Se o ego permanecer na prisão que construiu à sua volta, essa prisão continuará a existir. Só há um meio de se livrar dela, o autoconhecimento. O ego propriamente dito nunca é destruído, é a única coisa que vive e é o sinal da vida eterna. O segredo da imortalidade está no conhecimento do ego. Quando lemos no Gaian que a morte morre e a vida vive, o ego é que é a vida, o falso estado é que é a morte. O falso desaparecerá um dia, o verdadeiro sempre será. Isso acontece com a vida, o ser verdadeiro que vive é o ego. Ele vive e tudo o mais que tomou emprestado dos diversos planos e esferas, em que se perdeu, é expulso. Não vemos essa expulsão em nosso próprio ser. As coisas que não pertencem ao nosso ser não permanecem nele, nem no sangue, nem nas veias, nem em qualquer outro lugar. O corpo não conserva tais coisas, repele-as. O mesmo acontece em todas as esferas, não retém o que não lhes pertence. Tudo que é de fora mantém afastado. O que pertence à terra é conservado na terra, a alma repele. Destruição do ego é apenas uma maneira de dizer, não se trata de destruição e sim de descobrimento. Quase sempre os homens têm medo de ler os livros budistas, porque a interpretação de Nirvana é dada como aniquilamento. Ninguém quer ser aniquilado. Por isso há pessoas que têm medo da palavra aniquilamento.
É apenas uma questão de palavra. A mesma palavra em sânscrito é muito bonita, mutki. Os sufis chamam fana. Se traduzirmos essa palavra para o inglês, temos annihilation ou aniquilamento. Quando compreendemos o seu significado verdadeiro, quer ela dizer ir através de ou passar através de. Passar através de quê? Da falsa concepção, o que precisamos fazer em primeiro lugar. Chegaremos depois à verdadeira realização.